um fato político no Estado nesta sexta-feira, ou seja, uma audiência pública sobre a rodovia Transbananal, que vai acontecer lá na cidade de Gurupi. Gurupi, aliás, tem enfrentado nos últimos anos aí, na gestão de Laurez Moreira, um crescimento vertiginoso. A cidade mudou completamente o município de Gurupi, e está uma economia vigorosa, a gente percebe isso. A pessoa que vai em Gurupi já percebe isso. Gurupi cedia, então, hoje, essa audiência pública. Estão previstas as participações de 2 governadores, de Mauro Carlesse, do Tocantins, do governador do Mato Grosso, da senadora Cátia Abreu, que pediu essa audiência pública, e do ministro de Infraestrutura e Transportes do governo federal. O que significa isso? Vejam bem, a produção de Mato Grosso hoje, ela tem dificuldades para chegar aos portos, à Ferrovia Norte-Sul, por exemplo, e a BR-153. Por quê? Porque um trecho dessa BR-242, que agora eles chamam de Transbananal, ela só tem um trecho asfaltado, que é ali entre Formoso do Araguaia e a BR-153. Há 90 quilômetros sem asfalto que passam dentro dessa reserva indígena e na Ilha do Bananal, de Formoso até São Félix do Araguaia. Então, não tem como transportar a produção nesse trecho, que tem problemas de ponte ali sobre o Rio Tocantins, sobre o Rio Araguaia, aquelas coisas todas. Então, é problemática. Então, fica mais caro para o produtor do Mato Grosso, por exemplo, levar a produção para a Ferrovia Norte-Sul ou para os portos do sul do país. Fica muito mais caro, encarece o produto que os produtores vendem no mercado externo. Bom, então a ideia dessa audiência pública é para poder convencer a população e o Ministério Público Federal da necessidade do asfaltamento desse trecho de 90 quilômetros, né, dessa rodovia, a importância dela para a economia e também reforçar a necessidade de preservação do meio ambiente, que está muito em discussão ultimamente, inclusive com esses problemas aí do presidente Jair Bolsonaro com a Europa e aquela coisa toda, não é verdade? Então, e lá tem reservas indígenas lá dentro desse espaço aí da Ilha do Bananal. Então a discussão promete uma discussão muito longa, né? Uma discussão muito técnica também e política, né? Essa discussão de hoje lá em Gurupi sobre a Transbananal. Ora, ali já tem um trecho asfaltado, que é esse trecho justamente de Formoso até Belém, Brasília, que foi asfaltado pelos militares ali na época que eles criaram o projeto Rio Formoso, que era um dos maiores projetos de arroz irrigado aí do país, né, e do planeta até. Então, assaltaram os militares, tiveram essa ideia aí de integrar o país, a Amazônia principalmente, então criaram essas rodovias e criaram toda essa logística aí, que não foi adiante para essa questão também ambientais. Aliás, aqui próximo de Palmas tem um problema semelhante aí, ali o asfalto entre a capital e a cidade de Tocantins, por exemplo, tem um trecho ali que passa dentro da reserva e que os índios não deixam asfaltar. Há um problema aí com o Ministério Federal que não aceita aquela discussão, que está se rolando há mais de 30 anos, essa situação não se resolve. Então fica aquela coisa lá, você chega de asfalto, aí um trecho X é de terra, depois você volta para o asfalto. Então é uma coisa ridícula, né, como a gente sabe, né, que poderia ser negociado, conversado, essa situação. Então isso vai ser discutido lá em Gurupi hoje, quanto à BR-242, que eles chamam de Transbananal. Agora tem um outro ponto que a gente tem que observar nessa situação, é o seguinte, que fala-se muito que em diminuição de custo de transportes, né, que é essa malha logística aí para diminuir o custo de transporte. Evidentemente, como todo mundo sabe, essa diminuição de custos, ela só vale para o produtor que exporta, porque nós temos aí a Ferrovia Sul, que custou bilhões de reais para o governo federal, foi privatizada, e você não vê o produto chegando aqui na capital, por exemplo, mais barato. O arroz e o feijão você compra, na verdade, até é mais caro ainda. A carne até é mais cara ainda. Então, é uma falácia, de certo modo, uma falácia, os grandes empresários e até os governos dizer que isso vai influenciar no custo, vai influenciar no custo do produto, sim, mas para exportação, não tem influência nenhuma no mercado interno. Você aí, que compra o seu arrozinho e se veja no supermercado, não sente, como você sabe, nenhuma redução de preços, apesar da Ferrovia Norte-Sul, por exemplo, estar em pleno vigor transportando soja e mineiro aí para o exterior, né? Então, mas você não, e sem pagar imposto de ICMS, você está notando a discussão do governo estadual com os frigoríficos, por exemplo, né? Porque a Lei Candir também
também que isenta esses exportadores do pagamento de ICMS, não é verdade? Então, assim, esses investimentos são importantes para nós. Sim, são importantes porque aumenta a balança comercial do Brasil, entra mais dólares para o país, que, traduzindo, vai entrar mais dinheiro no bolso dos grandes produtores, que não se transforma nem sempre em diminuição do custo, na redução do preço do arroz e do feijão, ou na geração de empregos no Estado, porque as lavouras estão cada dia mais mecanizadas. De qualquer forma, é um dado relevante, é importante asfaltar esse trecho aí, vai ser importante para os produtores, né? E apesar de, como disse, não vai influenciar muito na economia regional, mas é muito importante para a economia do país. E isso é bom para o país, é bom para nós todos, não é verdade? Então, seria interessante aí o pessoal de Grupo ir lá na audiência pública e ver como é que funciona, apesar da gente saber que essas audiências públicas quase sempre são apenas pro forma, ou seja, a coisa já vem pronta e o que a população acha ou deixa de achar, certamente nem sempre é contemplado no resultado final dessas audiências públicas, cuja implantação aí não sabe ainda quando vai se dar. Eu já participei de audiências públicas, por exemplo, da duplicação da Belém Brasília, e até hoje essa duplicação não saiu do papel. Bom dia para você.